Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta manhã de quinta-feira, dia 1º de março de 2012. Seja bem-vindo à TV Poços. Hoje o nosso entrevistado é o Nizar Al-Khatib. Ele é palestino, ele segue o islamismo e também veio nos comentar a respeito da bandeira da Palestina que foi erguida, foi hasteada em Paris, na Unesco. Na Unesco, exatamente. Nós vamos falar a respeito disso, é muito interessante a história e nós queremos conhecer mais. Você pode participar, 3721-6955. Tudo bem, Nizar? Bom dia, obrigado Zambrano pelo convite. Obrigado vocês todos da TV Poços, que é uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais da causa palestina. E estou aqui à disposição, né, com muita alegria. Tá certo. Eu dou o nosso bom dia também para o Piva. Bom dia, Zambrano. Bom dia, Carol. É um prazer estar com você. Eu acho que é uma oportunidade enorme para Poços e a região conhecer um pouquinho mais, né, dessa área do globo ali que estava sempre em conflito e agora parece que, graças a Deus, a Allah, que as coisas estão chegando a uma paz comum, não é isso? Assim legal. Seja. Obrigado. Seja bem-vinda. Obrigado. Carol, tudo bem? Tudo ótimo, Fábio. Bem-vindo, Nizar, Piva. Um ótimo dia para você, uma excelente quinta-feira. Bem-vindo ao Jornal do Sul de Minas. Nós esperamos sua participação até as 9 da manhã ao vivo. Essa edição é representada às 20h15 e voltamos a lembrar que a partir do dia 6 agora de março, já na próxima semana, o Jornal do Sul de Minas muda de horário. Nós estaremos ao vivo às 20h15 da noite com representação meia-noite e 15. O Jornal da parte da manhã não vai mais acontecer. Então a gente espera a sua participação. 37216955 e jornaldosudeminas@hotmail.com. Pois é, e na cidade está uma polêmica a respeito aí do déficit financeiro que está acontecendo nas termas Antônio Carlos e também no balneário Mário Mourão. Nós temos uma reportagem que fala desse assunto. Dona Francisca é usuária das termas Antônio Carlos há 15 anos. Ela utiliza os banhos e atualmente faz fisioterapia para amenizar dores nos braços. Sempre que posso, eu estou aqui. Tem bursite, tendinite. Foi um santo remédio. Para mim é um santo remédio. Dona Dalvina, que é moradora de Poços, vai utilizar os serviços termais por indicação médica. Eu caí agora, passei na mão do médico, eles enxergaram meu braço, mas dói demais. Dói demais. Por dentro de mim dói tudo. Mas agora, graças a Deus, parou. Por ano são realizados cerca de 30 mil serviços termais na cidade. Este número inclui atendimentos sexagenários, SUS, fisioterapia e escolas. Só no período de carnaval foram realizados 1.700 serviços. Apesar do grande movimento nas termas Antônio Carlos e no balneário Mário Mourão, o secretário de Turismo divulgou um balanço realizado de janeiro a outubro do ano passado, que comprova através de dados da Secretaria da Fazenda que no período o faturamento foi de R$ 737 mil, enquanto os gastos, incluindo folha de pagamento dos servidores e encargos trabalhistas, chegaram a R$ 1.472.000. Ou seja, o prejuízo no período foi em torno de R$ 735 mil, cerca de R$ 70 mil por mês. Quando você tira a despesa da receita, você teria assim um superávit de em torno de 400 mil. Mas ocorre que aí você tem que botar despesa de pessoal. As termas têm mais de 60 funcionários. Ela tem, inclusive, um número de horas extras muito grande, mais de 1.500 horas extras em base por mês. E quando você soma isso, na verdade, ela apresenta um déficit de R$ 700 mil num período de 10 meses. O secretário já estuda algumas medidas que deverão ser adotadas imediatamente para reduzir os gastos. Uma delas é implantar nos 2 locais um relógio de ponto eletrônico. Nós temos que primeiro começar a verificar a necessidade real dessa quantidade de horas extras. Nós já adquirimos, inclusive, um relógio de ponto. Lá não tem relógio de ponto, ainda é feito a marcação manual. Nós vamos implantar o ponto eletrônico, o relógio de ponto, igual aqui, inclusive, na própria Secretaria de Turismo, para poder fazer um controle melhor e maior dessas horas. Essas horas extras, elas implicam assim, num gasto também muito elevado, porque as termas funcionam nos feriados, no sábado, no domingo, quando as horas extras são pagas, inclusive, em dobro.
Ok. Realmente foi uma notícia que assustou, né? Principalmente no jornal que saiu aí um número errado, porque ontem estava informando 40 e poucos milhões. Agora, eu vejo assim, é interessante que esses dados sejam levantados, né? Agora, a gente fala de gestão pública, estamos falando aqui muito tempo de gestão pública, isso é uma questão de gestão, né? Exato. Aí precisou vir alguém no final do governo para levantar. Gente, é primário isso, né? É primário. Você tem tantos funcionários, agora uma casa de banhos e térmico, você tem um prejuízo desse acumulado ao ano, não é passivo para a gente aceitar. Ora, esse também não é desculpa, porque nós temos rodízios, temos turno de trabalho, né? Então eu acho que existe aí muito mais coisas, além do que horas extras e trabalho sábado e domingo. Ainda bem que está sendo levantado e que isso deve fechar essa torneira das termas financeiramente, que continue essa torneira das águas, mas o dinheiro para. É verdade. Tomara, né? Tomara. Até porque a população, como nós vimos na reportagem, se beneficia e muito, né, das águas termais, dos serviços. É a nossa fonte, literalmente falando, de turismo. Nós temos agora as manchetes dos principais jornais impressos que estão circulando nesta quinta-feira com a Carol. Então, hoje é dia 1º de março, iniciando aí o mês de março, a Secretaria de Turismo vai intensificar fiscalização da FEARPO, é da Folha Popular essa manchete. O Conselho de Consumidores da DMED recebe representantes da ANEEL. Está aqui. No Jornal da Cidade, atraso na entrega das casas gera reclamação na Vila Matilde. Já no Jornal de Poços, atrito entre juiz e promotores adia audiência em Poços. E mutirão realiza 70 cirurgias de cataratas. No Jornal da Mantiqueira de hoje, traz também essa mesma manchete, divergência entre juiz e promotoria, adia audiência sobre atropelamento de psicóloga. O secretário não comparece à Câmara para dar explicações. O secretário foi o Armando Bertoni, ele era esperado na última terça-feira na Câmara para dar explicações sobre a polêmica em torno do IPTU e em ofício enviado ao Legislativo, o secretário justificou a ausência, alegando que precisa de um tempo maior para se preparar para o assunto. Tá aqui. São os principais de hoje e daqui a pouquinho a gente tem os portais com as manchetes nacionais. Ok. E teve também ontem uma audiência no fórum que é uma prévia antes do julgamento definitivo do caso Cíntia. O rapaz que atropelou a psicóloga de 24 anos, que morreu na hora do acidente, está preso e aguardando o julgamento. Este é o tema da reportagem. O jovem Guilherme Augusto Freire, de 18 anos, acusado de atropelar e matar a psicóloga Cíntia Amélia de Souza, chegou hoje à tarde ao fórum para a audiência. Desde o final do ano passado, o rapaz aguarda o julgamento na prisão. Nesta etapa, os advogados de defesa e a promotoria apresentam seus argumentos e depois, com base nas provas recebidas, o juiz decide se o réu vai a júri popular ou não. O julgamento já está agendado para o próximo dia 20 de março. A família da vítima e a acusação querem que o suspeito seja julgado por homicídio doloso, quando existe a intenção de matar. Já a defesa quer que ele seja julgado por homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar. O acidente aconteceu no mês de setembro do ano passado, quando Cíntia e o noivo faziam caminhada na calçada na Avenida Presidente Venceslau Braz. Ela morreu na hora e o noivo nem ficou ferido. O rapaz que provocou o atropelamento não tinha carteira de motorista, estava em velocidade acima do permitido e ainda não prestou socorro às vítimas. Todo o acontecimento. Ainda bebido ainda. E todo esse acontecimento gerou essa manifestação popular, né? Enfim, a morte, o óbito da Cíntia, uma jovem, teve a vida ceifada no acidente de trânsito, realmente um caso muito comovente. Agora, Carol, apesar de rouquinha hoje, eu vou pedir para comentar, porque ela esteve ontem lá na audiência pública que debateu a respeito das charretes. Como foi? Olha, Fábio, até me surpreendeu pelo número de pessoas inscritas, né, que se manifestaram. Geralmente não ocorre um número tão grande. Eu achei a propositura da audiência feita pelo vereador Thiago Cavelanha muito boa. Começou-se um debate interessante, ouviu-se as duas partes. Claro, em meio ao debate, quando chegaram na questão maus tratos, houve sim muita manifestação, tanto do charretista quanto do pessoal da Associação Protetora dos Animais e das ONGs, as ONGs que estavam ali presentes. E eu saí de lá, Fábio, quase 8 horas, a audiência não havia terminado ainda estava se respondendo às perguntas feitas pela população que estava presente, mas chegou a um consenso de se colocar
uma chipagem nos animais, de procurar a prefeitura investir num espaço, num pasto adequado, para que esses cavalos tenham maior condição de efetuar os passeios, mínimo aí de 3 cavalos por charretes, também do pessoal ali, os charretistas, adotarem um veterinário para estar o tempo inteiro aí com eles, e outras questões foram levantadas. Alguns vereadores cobraram muito do executivo a questão da fiscalização, porque existe audiência pública, existe o debate com a população, e quando se chega no executivo, muitas vezes não há essa fiscalização. Então isso foi muito cobrado dos vereadores e aplaudido de pé ali pela Associação Protetora dos Animais que estavam presentes e pelos charretistas também, para que a coisa caminhe. Então, eu acho que foi uma primeira vez em que se realmente ouviu os dois lados. Eu acho que isso é democracia. E eu acho que assim a gente vai começar a caminhar realmente em busca de uma resolução, porque da forma como está, a gente não pode ficar. E ficou claro que ninguém quer acabar com o trabalho dos charretistas, que tem lá suas famílias, mas que sim, eles realmente precisam aí cuidar melhor dos animais para que eles façam aí o trabalho. É interessante isso, até gostaria de ter ido, mas não deu certo para ir. Agora, até antes já circulava aí na mídia essa questão dos ambientalistas, as questões do protetor dos animais. Agora, saiu alguma coisa, algum assunto para dar proteção ao charretista, cultura ao charretista, saúde ao charretista? Quer dizer, nós estamos muito preocupados com os animais que Deus criou para servir o homem. Claro, não vamos maltratá-lo, mas vamos com dignidade também ao ser humano. Porque nós temos charretista sem cultura, sem educação, não é porque ele quer, porque não teve condições, e talvez continue a vida de charretista, que veio da roça, etc. Né? Pessoas que não têm instruções para andar no trânsito de Poços de Caldas, mas eu acho que não estão preocupados com a pessoa, estão mais preocupados com o animal do que com a pessoa charretista. Eu acho que o nosso turista precisa ter muito mais essa educação, treinamento, né? Que às vezes aqui na cidade é muito comum o carro e a charrete brigarem no trânsito. Verdade. Né? Por falta de sinais, ou sinalização. Né? Então eu acho que isso deve estar dentro desse planejamento de melhoria. Foi falado também, tá? De fazer um melhoramento, inclusive por parte dos charretistas, para eles também se aprimorarem, se melhorarem, para poder estar recebendo também o turismo. Utilizar adequadamente as vias. Foi, né? Fábio, eu achei que foi bem interessante. Qual a sua opinião, Nizar? Não, eu concordo com o Piva que o ser humano está em primeiro lugar. Quando o ser humano é educado, ele vai tratar bem dos animais também. Entende? Verdade. Então, em primeiro lugar, o ser humano. Normalmente, eu às vezes coloco alguma coisa assim na questão dos ambientalistas, que eles falam numa árvore e esquece do ser humano. Então, mas tudo que tem na natureza é para servir o ser humano. Né? Então, se o ser humano é bem educado, e ele fica com harmonia com a natureza. Verdade. Bom, e no próximo bloco nós vamos conversar a respeito desse momento histórico, que é o hasteamento da bandeira da Palestina lá na sede da Unesco. No Unesco, exatamente. Está faltando essa palavra. Tudo bem, é a segunda vez que eu esqueço. É que eu estava com a ONU na cabeça. Eu estava nós queremos falando, não, vai chegar o momento. Vamos chegar a ONU. Tá bom. Nós vamos a um breve intervalo, queremos a sua participação, nosso telefone 3721-6955, você liga, participa, manda a sua opinião e as suas perguntas, também pela internet, jornaldossuldeminas@hotmail.com. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes.